Olá, nesse vídeo falaremos sobre a história da internet, da ARPANET ao estouro da bolha das empresas.com. Eu sou a Adriana e neste vídeo contaremos com a presença de Alicia e Vanessa. Cursamos Sistemas para a Internet no Instituto Federal da Paraíba e esse vídeo é destinado à disciplina de Fundamentos da Computação, cujo professor é Frederico Guedes. Bem, vamos lá. O ano é 2020. Com acesso à internet, podemos treinar inteligências artificiais de reconhecimento com apenas alguns cliques, pagar contas com celulares, fazermos chamadas de vídeo com pessoas do outro lado do planeta e muitas outras coisas. No entanto, há 70 anos atrás, o que fazemos hoje não passava de duvidosas ideias. E para entendermos melhor como chegamos até esse momento, vamos voltar à década de 1950, quando tudo iniciou. É período da Guerra Fria. Uma tensão político-ideológica e científica entre os Estados Unidos e a União Soviética. E um avanço antes do inimigo era um grande sucesso. Com isso, a fim de garantir a liderança dos Estados Unidos no domínio da tecnologia, em 1958, o presidente Eisenhower fundou a Agência de Projetos Avançados de Pesquisa, a ARPA, que anos depois virou a DARPA, com um D de defesa. Ela colaborava com industriais e acadêmicos para o desenvolvimento de tecnologias em vários setores, não só o militar. E as primeiras ideias para uma rede de computadores que possibilitava comunicações gerais entre usuários foram formuladas por um dos pioneiros da parte de informática da ARPA, Joseph Licklider, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Em 1963, depois de teorizar sobre uma rede intergaláctica de computadores, em que você podia acessar qualquer dado, ou seja, ele plantou na agência a semente de tudo isso. E depois de alguns avanços, como o feito em paralelos pelas equipes de Lawrence Roberts, da ARPA, de Paul Barron, do Rand Institute, Donald Davis e Roger Scantlebury, que era da National Physical Laboratory, no Reino Unido. Em 1976, a ARPA impulsa um motor para a dimensão da rede que hoje existe. Começa a ser debatida. E as interfaces de processamento de mensagem começam a se desenvolver. E quem faria conexão com os pontos de rede eram os nós intermediários. Mas como as coisas ainda eram muito novas, a primeira conexão em rede só foi estabelecida em outubro de 1969, entre a Universidade de Califórnia e a Universidade de Stanford, a mais ou menos 650 quilômetros. A primeira palavra recebida foi "lo", mas a primeira mensagem enviada deveria ser "login", porém, o sistema saiu do ar. Contudo, meses depois, a primeira rede de nós da ARPANET ficou conhecida, ficou pronta e já funcionava adequadamente, conectando entre si a Universidade Californiana de Santa Bárbara e a Escola de Computação da Universidade de Utah, em Salt Lake City, e a Universidade da Califórnia e de Stanford. E, como vemos, apesar do passo inicial ter sido militar, foi a educação quem deu o impulso para o desenvolvimento de toda essa tecnologia. Agora, estamos em 1972 e eram 29 pontos conectados, graças em parte ao desenvolvimento do NCP, o primeiro protocolo de serviço da ARPANET. E a primeira demonstração pública foi feita por Robert Kahn em um evento de computação. No mesmo ano foi inventado o e-mail. E vemos também conexões via satélites entre o sistema da Noruega e a ARPANET, e mais adiante veio uma conexão com Londres. E a partir desse momento que surge o pensamento de que o mundo carecia de uma rede de arquitetura aberta. E esse processo de interconectar nets foi condensado para interneting, e é daí que vem a palavra internet. Bom, dando um pequeno salto agora, estamos em 1983, no ano de outro marco zero da internet, que é quando a ARPANET oficialmente muda o protocolo NCP para o TCP/IP, e os responsáveis foram Robert Kahn e o Vint Cerf. E em 1984, a rede é separada em duas, a MILNET, que é a parte militar, e a ARPANET, a parte científica e civil. E claro,
Diversos países mantinham redes internas similares e foram expandindo para o TCP/IP. E depois, com o tempo, navegando usando o padrão www. E outros protocolos passaram a ser adotados para tarefas diferentes. E entre os anos de 1987 e 1991, a internet é liberada nos Estados Unidos para o uso comercial, substituindo os backbones da ARPANET e da NSFNet, com os pontos de acesso de rede fora das universidades e dos meios militares. E a nossa próxima parada nessa viagem é em 1989, no Laboratório de Pesquisa Nuclear da Europa, o CERN, onde Timothy Berners-Lee gostaria de melhorar as trocas de documentos entre os usuários, junto com o engenheiro Robert Calleu, e imaginava um sistema para obter informações das conexões entre todos os equipamentos conectados. E no ano de 1990, tivemos avanços como as URLs, o HTTP e o HTML. Nascia aí a World Wide Web, ou WWW, nome criado por ele e que foi traduzido para a Rede Mundial de Computadores. E olha só que curioso, no mesmo ano do nascimento do WWW, a ARPANET foi oficialmente desligada. E nesse conjunto, Berners-Lee criou o World Wide Web, o primeiro editor e navegador. E o seu último grande ato no laboratório foi propagar os protocolos HTTP e a web como um código liberado, o que acabou facilitando a difusão dessa tecnologia. Um ano antes disso, surgiu o primeiro navegador com informações gráficas, o Mosaic, que mais tarde evoluiu virando Netscape Navigator. Com isso, inúmeros recursos que usamos atualmente teve início nessa década, tipo os buscadores, o Flash, o feed RSS, entre outros. Nesse ponto, com a internet já estabelecida nos mais diversos continentes, podemos dar um salto para meados da década de 90, quando a internet passou a se popularizar e foi deixando aos poucos de ser exclusividade do governo e universidades, passando a ocupar as residências. Isso graças ao protocolo conhecido WWW. A busca por computadores cresceu, fazendo com que aumentasse sua produção e seu preço caísse mais tarde. Com essa nova e crescente demanda, os computadores ganham novas aparências, ficando cada vez mais fácil de transportar e interagir. Se popularizaram como forma de entretenimento e seus valores se tornam cada vez mais acessíveis. Muitas empresas surgiram para suprir essa procura e muitas movidas pela ganância. Essas empresas passaram a ser conhecidas como empresas.com. Assim, as empresas.com acabaram se desenvolvendo ainda mais. Havia uma forte expectativa em relação a elas, por causa da enorme quantidade de notícias que diziam que era um bom negócio para investir, dado que era um negócio do futuro. Com isso, surgiram empresas na área com o intuito de ganhar dinheiro fácil e rápido, e muitas delas abriram capital para gerar lucros, ou seja, o investidor não teria nada em troca naquele momento, mas devido à especulação de retorno futuro, investiam assim mesmo. Para se ter ideia do que acontecia no ápice desse burburinho tecnológico, bastava uma empresa adicionar as palavras .com ao seu nome e fazer algumas promessas extravagantes para ter a atenção dos investidores. Desde a mais nova, empresas novas e desestruturadas, as que já possuíam certa estabilidade e prestígio, como fez a empresa de Seth Warner, a Fast Mortgage Network, que mudou para Mortgage.com e viu seu valor de mercado saltar de 100 milhões para 800 milhões. O resultado foi o estouro da bolha econômica em 10 de março de 2000, com a Nasdaq atingindo incríveis 5.048 pontos. No dia seguinte, os mercados financeiros entraram numa espiral de queda que fez as ações das empresas de tecnologia despencarem nos meses e anos seguintes. Mas, para compreendermos o que aconteceu em 2000, o que ficou conhecido como o estouro da bolha da internet, precisamos voltar algumas casas e analisar o que essa bolha se formou, como essa bolha se formou. Nessa primeira indagação, nós temos o que seria essa bolha. Essa bolha a qual nos referimos é uma bolha econômica, financeira, de mercado.
ou bolha especulativa, como é conhecida. Ela começa a se formar quando um bem, seja ele imóvel, móvel, uma moeda ou um ativo qualquer, começa a ser comercializado por um preço muito acima do seu real valor. Isso pode acontecer por vários motivos, como crescente demanda por esse produto, causada por especulações sobre o seu retorno no futuro, ou esse aumento também pode acontecer por boatos e até mesmo por notícias tendenciosas, que faz com que investidores acreditem que vale a pena investir nesse bem. E foi o que aconteceu. Com a forte expectativa em relação às empresas.com, elas passaram a receber mais e mais capital, graças a esse investimento desenfreado, que é o que explica o enriquecimento de muitas empresas em curto espaço de tempo. Junto com essas empresas vinha a promessa de uma nova economia, anticíclica, com crescimento ilimitado. Economistas relatam que o fôlego inicial da bolha ocorreu em agosto de 95, quando a empresa Netscape, que possuía menos de um ano de vida, um baixo faturamento e lucro praticamente nulo, abriu seu capital. Sua estreia mudou tudo, pois até então, empresas iniciantes não eram tão lucrativas. Geralmente só eram oferecidas ao público, abrindo seu capital, quando passavam a ser lucrativas. Depois de Netscape, centenas de empresas brotaram no Vale do Silício, como o Yahoo, o eBay, entre outras. Quanto mais o tempo passava, mais a bolha crescia, e as especulações a inflavam cada vez mais. A valorização das ações das empresas.com chegou a 600% em um único dia. Com isso, a Nasdaq, que é uma importante bolsa de valores americana, responsável por listar grandes empresas de tecnologia, que subiu 5 vezes no período de 95 a 2000, atingiu a marca histórica até então de mais de 5 mil pontos. Os investidores, percebendo que as ações cresciam muito rápido, sem um fundamento justificado, entraram em pânico e aconteceu um enorme volume de vendas. A Nasdaq absorveu essa desvalorização. Assim como houve uma valorização muito rápida, ocorreu também uma queda muito rápida. Essa bolha inflou tanto que estourou e deixou prejuízo para os investidores e levou muitas empresas à falência. Muitos fatores colaboraram para que isso acontecesse. Entre eles está a intervenção exacerbada do Banco Central Americano, o Fed, que aumentou a taxa de juros 6 vezes no período de 99 a 2000, em meio às preocupações com a inflação, levando a uma desaceleração econômica. O excesso de entusiasmo com o setor fez com que as pessoas investissem sem o menor cuidado ou análise, e muitas empresas foram criadas movidas pela ganância de ganhar dinheiro fácil e rápido, sem nenhum planejamento. Muitas empresas até forjaram seus indicadores contábeis para atrair investidores, o que caracteriza a corrupção corporativa. Entre outros motivos que contribuíram para o estouro da bolha, estavam ainda os altos gastos para a virada do milênio. Em torno de 1/5 das empresas que surgiram em 99 já não existiam em 2000. Muitas delas interromperam suas atividades sem ao menos chegar a ter lucros. Fred Wilson, um veterano investidor de empresas nascentes no Vale, e que inclusive chegou a financiar algumas empresas da bolha, afirma que o estouro dessa crise foi uma coisa boa, visto que o gasto desenfreado deu origem a empresas muito boas, a criação de softwares de ótima qualidade, que inclusive ajudaram a melhorar a infraestrutura da internet. Segundo ele, foi um grande sacrifício que, no fim das contas, valeu a pena. Schumpeter, um economista e cientista político austríaco, considerado um dos mais importantes economistas da primeira metade do século XX, acreditava que as crises faziam parte do êxito capitalista, porque, para ele, existe uma espécie de destruição criativa durante as crises, que provoca a constante busca por inovações na economia, enquanto os ciclos econômicos acontecem. A Microsoft foi uma das empresas que tiveram suas ações supervalorizadas, valendo cerca de $60 no final de 99. A Amazon, eBay e Yahoo são exemplos de empresas
que sobreviveram ao estouro da bolha e que conhecemos até hoje, porém passaram por tempos muito difíceis com a forte desvalorização de suas ações naquele período. O modelo de negócio dessas empresas precisou passar por uma reavaliação para que se adequassem à nova realidade e pudessem sobreviver a longo prazo. Durante o crescimento da bolha, as ações da Amazon saltaram de $4,98 para $106,99, uma alta de 2.000%, na expectativa de que fosse se tornar um negócio online de sucesso. A Amazon perdeu cerca de 90% do seu valor de mercado nos períodos entre 2000 e 2001. Entretanto, um tempo mais tarde, voltou a crescer e veio se tornar, junto com o eBay, uma das poucas empresas a ultrapassar o valor de mercado de $1 trilhão e se tornar um negócio online de sucesso, como apontavam as projeções de 99. Em outubro de 2002, o índice chegou a seu menor valor histórico, até então, de 1.139. Além da crise nas empresas da internet, pesaram os reflexos do atentado de 11 de setembro, e apenas em meados de 2009 começa a recuperação. O Facebook, ganhando cada vez mais usuários, a febre em torno do Twitter, YouTube e dos sites de compras coletivas, além do sucesso em torno dos produtos da Apple, trouxeram uma forma rápida e um novo otimismo. Aqui estão as referências de todos os sites que usamos como base para a criação deste vídeo, inclusive daqueles que apenas extraímos imagens. Então, chegamos ao final desse vídeo. Espero que tenha gostado e até mais.